O que eu queria perguntar para você, vereador, é como você está vendo essas medidas todas que estão sendo tomadas em termos de reabertura. Afinal de contas, estamos reabrindo tudo, né? É como se nós estivéssemos iniciando, não do zero, mas de um ponto altamente negativo que essa pandemia nos trouxe. Mas estamos iniciando. Inclusive, hoje abre-se bares, restaurantes e também os salões de beleza. Só que com uma surpresa, né? Os bares e restaurantes abrindo só até às 5 horas da tarde. Como é que vai fazer o Oliel e tantas outras pessoas que gostam da madrugada, da noite, de tomar uma lá, né, no final da tarde, se reunir com os amigos? Como é que o senhor vê tudo isso? Tem duas coisas muito importantes nesse processo de reabertura. Reabertura pode não significar retomada econômica. Permitir alguém abrir a porta e não dar as condições para essa porta ser aberta com vigor econômico pode ser a sentença de morte. Então, o esforço que a gente vem fazendo é encontrar quais os alívios fiscais que o município pode ter na redução de um IPTU, na redução de uma TPU, que é aquela taxa que a gente paga pelo uso da calçada, da redução ou então da isenção da taxa de fiscalização, porque a gente sempre tem que lembrar que a atividade econômica foi constrangida corretamente por decreto do prefeito, por decreto do governador, durante mais de 100 dias. Então, se a gente pediu para as pessoas não terem atividade econômica nenhuma, reduziram a sua produção de riqueza e a gente mantém a mesma carga tributária, o IPTU comercial de uma loja, quando a loja está funcionando, faz sentido. Mas como que a gente vai falar em IPTU comercial de uma loja que não podia exercer a sua atividade comercial? Então a gente precisa ter equilíbrio nesse momento, até para permitir que o resultado, que é a atividade que chega para o consumidor, chegue de maneira ampla. Se a gente pressionar demais o comércio, ele vai entregar um produto com alto preço, e aí a população não vai conseguir nem comprar. Então aqui a gente tem que sim voltar a este comércio, dando para ele as condições econômicas, as condições fiscais, para ele oferecer um produto ou um serviço para a nossa população no valor que a população possa comprar. Então, se a gente pressionar demais, então pressiona no horário, pressiona no custo, vai pressionar no resultado final, que é o preço para o nosso consumidor. Aí esse consumidor não tem condição de comprar, vai voltar a desempregar, vai voltar a não ter atividade econômica. Então é fundamental que a gente busque o equilíbrio. O município conseguiu auxílio da União, no socorro que o governo federal está prestando, conseguiu retardar o pagamento da sua dívida em mais de 6 meses. Só para a gente ter ideia, 180 milhões de reais todos os meses deixam de ser pagos pela prefeitura na dívida que o município tem com a União. Será que não é justo a gente transferir parte desse alívio para quem tem atividade na cidade, para quem tem um comércio? Mas isso não tem acontecido. Até agora, nada. Absolutamente nada. Aliás, essa é a minha segunda pergunta para o senhor. Quer dizer, por que o IPTU não recebeu uma atenção especial? Olha, uma coisa interessante, que não parou em São Paulo, foi o mercado imobiliário. O mercado imobiliário vem atuando e vem trazendo empregos aí bastante, até presentes para São Paulo, de uma forma geral. E o ITBI nem parcelado foi. Se você quiser comprar um apartamento hoje, você tem que pagar à vista o ITBI. Quer dizer, é uma coisa maluca. Quer dizer, no meio de uma pandemia dessa, e se você entrar com uma liminar, o juiz ainda não te dá a parcela. Quer dizer, ainda colabora com a prefeitura. Você tá trazendo um elemento fundamental para a reflexão de todos, né? Como a gente está num debate em família... Aliás, a família toda está te ouvindo aí, né? Eita, coisa Os boa. ouvintes todos estão te ouvindo. É isso mesmo. Aí. Então, o que a família busca? A família sempre busca o equilíbrio. Sim. Quando você chega para um jantar em família e o volume de frango e o volume de massa não dá para encher o prato de todos, você não vai encher o prato de 2 e deixar o prato de outros vazio, correto? Então, o que você faz? Você divide de maneira equilibrada. A gente, aqui na cidade de São Paulo, ainda não teve essa percepção. A gente não conseguiu enxergar um poder público que, ao conquistar a suspensão do pagamento da dívida que o município tem com a União, a recepção de um socorro que vai chegar próximo de 1,5 bi, a recepção, e o senhor acabou de contar para todo mundo, as pessoas não estão recebendo o auxílio emergencial, não estão indo para a 4ª parcela do auxílio emergencial. A gente sabe muito bem que na cidade de São Paulo o custo de vida é muito superior de outras cidades.
Tem cidades aí, filho, que nunca receberam tanto dinheiro na vida como nós temos noticiado isso aqui, Não, inclusive. mas veja só, se nós sabemos que na cidade de São Paulo o auxílio emergencial dura uma semana, parte da responsabilidade para fazer com que a sociedade continue vivendo é da autoridade estadual e local. Então, sem dúvida nenhuma, uma cidade no sertão do Piauí, os R$ 600 consegue enfrentar metade do mês, 20 dias. Aqui, se aguentar uma semana, a gente sabe que é um grande desafio. Por isso, apresentamos um plano emergencial de ativação da economia, que leva recursos para a ponta. A cada R$ 90 milhões, a gente pode criar 20 mil vagas de frente de trabalho. E a frente de trabalho permite o cidadão receber R$ 750 por mês em até 6 meses, essa é a nossa ideia, mas ele não recebe só o dinheiro, ele tem uma prestação de serviço para a cidade, que pode ser a recuperação de uma fachada de uma escola. Então, você chama a sociedade para uma frente de trabalho, recebe esses R$ 750 por mês e ainda devolve para a cidade recuperação de coisas importantes. Vamos fazer a pintura de todas as fachadas das escolas para que as crianças, quando voltarem às escolas, vão voltar com escolas mais bonitas, mais sedutoras. Vamos melhorar todos os banheiros dos espaços públicos, dos clubes esportivos. Então você abre lá uma frente de trabalho exatamente para isso. Então está claro para a gente que nós teremos que levar parte do dinheiro para a periferia, porque é lá que o nó é maior. Sem dúvida nenhuma, a gente vê a classe média que se protegeu ao longo dos últimos anos, conseguindo sobreviver com muita dificuldade, mas é quando a gente chega na periferia que a gente vê que está faltando comida na panela das famílias, que aí a gente tem que buscar esse equilíbrio. Então é hora da administração se apresentar, sabe aquela coisa? Agora eu vim para fazer a diferença, agora eu vou pegar um dinheiro que pode estar sendo gasto para recapear uma rua, e que se esperar mais 1 mês, 2 meses ou 6 meses para recapear aquela rua, pode fazer muita falta a comida na mesa da família. Então, vamos deixar o recapeamento, vamos deixar algumas coisas que podem até parecer importantes fora do período de pandemia, mas vamos deixar essas coisas que são menos importantes para a vida. Vamos pensar na vida, vamos pensar nas regras muito objetivas deste distanciamento social com atividade econômica e vamos abrir as frentes de trabalho para oferecer emprego para a população na periferia. E como está esse seu projeto lá na Câmara? Porque já foi aprovado, já passou essa proposta de plano emergencial, já foi aprovado? Ele está pronto para ser votado Sim. em primeiro turno. A Câmara vota em 2 turnos. Sim. A gente conseguiu a aprovação por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante que tem na Câmara, já passou pela comissão, foi instruído pelas comissões técnicas, que são aquelas comissões que vão identificar o mérito, né? Porque esse projeto ele é amplo, ele atua no setor da construção civil, então ele traz as facilitações e ele abre novas fronteiras para a construção civil. Ela está muito concentrada aqui no Centro Expandido, a gente tenta levar a construção também para os corredores periféricos, então fazendo com que aquilo que foi chamada de zonas de estruturação urbana planejado, que estão muito para a periferia e não estão na região central, elas passem a contar com o mesmo desenvolvimento que a gente tem aqui na Faria Lima, o mesmo desenvolvimento que a gente tem aqui na Rebouças. Então a gente levar lá para Sapopemba, levar lá para a Avenida São Miguel, levar lá para Raimundo Pereira de Magalhães, levar lá para a Zona Sul, para Belmira Marim. Então, como a gente pode convencer o mercado imobiliário, que está muito concentrado nessa região do Centro Expandido, começar a desenvolver a sua atividade também nos corredores estruturadores da nossa periferia. Então a gente trabalha nesse conceito de espraiar a riqueza, levar parte da riqueza para a nossa periferia. Vereador, deixa eu lhe fazer uma pergunta que realmente é muito feita aqui pelos ouvintes da Super Rádio, aqui no Debate em Família. O ouvinte participa direto, daqui a pouco você vai ter perguntas aí, com certeza, né, dos ouvintes, seja pelas redes sociais ou pelo WhatsApp aqui. Mas, na verdade, assim, o que acontece? A gente não viu da Prefeitura de São Paulo uma utilização real de todos os seus mecanismos para tentar colaborar nessa época da pandemia. Mas nós também, houve diversas reclamações, né, em relação à Câmara não ter participado ativamente dessa cobrança à Prefeitura em relação a essas atividades. Por exemplo, nós sabemos que nós temos aqui em São Paulo diversas subprefeituras, né, em diversos locais.
E nós vimos essas subprefeituras atuarem realmente naquilo que se refere ao que o senhor colocou ainda agora, o asfalto das ruas. A São Paulo está sendo toda recapeada em todos os lugares onde vai. Mas nós temos situações aí de bairros e subbairros até, que estão numa situação calamitosa, né? Que não tem alimentação adequada, não tem emprego, não tem condução, os ônibus foram retirados das ruas e tudo mais. O senhor não acha que as subprefeituras deveriam ter sido utilizadas e mais utilizadas nesse auxílio à pandemia, distribuir? Aí houve uma certa colocação de que da prefeitura que não seria muito eficiente isso, a coisa devia ser mais centralizada. E aí nós demos o exemplo de Paraisópolis. Paraisópolis construiu presidentes de rua para cuidar exatamente disso. Nós já não temos esses presidentes de rua que seriam as subprefeituras, vereador? Como é que você vê isso? Você que tem uma visão diferente de São Paulo, tem uma visão mais efetiva, mais pragmática de São Paulo. Deixa eu contar aqui para os nossos ouvintes como a cidade hoje se organiza. A cidade tem 96 distritos. Sim. Que são 96 prefeituras de médio porte. É quase você imaginar 96, 100 municípios com 100 a 200 mil habitantes. Tem bairros aí que tem 125 mil habitantes. Isso. Uma cidade, e bairros, não estamos falando região. Tem região aqui que tem meio milhão, 1 milhão de habitantes. Mas 125 mil é maior do que muitas cidades do interior. Então, nós já temos uma estrutura para isso. E a cidade, ao longo dos últimos 10 anos, construiu os seus conselhos participativos. Então, em tese, nós temos as câmaras municipais de cada uma das subprefeituras. E cada subprefeitura tem a sua mínima estrutura de prefeitura. Sem dúvida nenhuma, a gente poderia ter utilizado muito melhor, mas infinitamente melhor, essa relação dos conselhos participativos, que são as câmaras municipais, né, as câmaras locais junto à população. Mais do que isso, utilizar, na minha opinião, o grupo que mais conhece as famílias de menor renda, que são chamados ACTs, Agentes Comunitários de Saúde. Por quê? A lógica da saúde do SUS, que esse vem salvando a cidade da Covid-19, então... Vem salvando o Brasil. A gente tem que entender um pouquinho. A gente criticou muito o SUS ao longo dos últimos 30 anos, o tempo de existência dele. Né? A gente sempre criticou o SUS, que falta isso, falta aquilo. Mas na hora que precisou, uma rede espalhada pelo território, que tivesse porta para receber as pessoas, o que salvou não foi o hospital de campanha. Então, tanto é que a gente viu que o hospital de campanha já abriu e já fechou. Gastou bastante dinheiro, foi importante, já abriu, já fechou. O que salvou vida, de verdade, na cidade de São Paulo, são os profissionais de saúde que estão na ponta, que estão dentro das AMAs 24 horas, que estão dentro das UPAs, que estão nos PS, que estão nas UBSs, que fazem parte de uma rede pública de atenção básica. Foi isso que salvou a cidade. Então, a população reconheceu. Lógico que reconheceu. Hoje tem um carinho. Hoje tem um carinho por esses profissionais que não tinha no passado. Por quê? Porque quem não usa o sistema público de saúde o critica. Porque quem usa de verdade sempre o elogiou, sempre o reconheceu. Com as suas limitações, sim. Não é o melhor consultório, não tem a melhor manutenção. É verdade. Mas o médico estava lá, a enfermeira estava lá. Então, a primeira questão é reconhecer que a saúde estava preparada para enfrentar uma crise. Os políticos não estavam preparados. Essa é a questão. E aí, na hora de você dividir as tarefas de quem vai prestar socorro humanitário, que vai entregar a cesta básica anonimamente, porque a gente viu aí no noticiário as pessoas, alguns políticos pegando cesta básica e se promovendo a dor do povo, criminosamente. Aqui para deixar muito claro, quem se promove entregando cesta básica para a população que mais precisa, se promovendo com isso, pratica um ato criminoso. Porque quem quer prestar auxílio humanitário faz invisivelmente. Enche a panela das pessoas da comida que é necessária e não aparece. Essa é uma questão fundamental. A gente não conseguiu isso. Além de não aparecer, também não é subsidiado pela prefeitura.
a grande maioria que trabalha nesse aspecto que o senhor acabou de falar agora não é subsidiado pela prefeitura. São doações anônimas também, que vêm diversas pessoas que tiram parte daquilo que está na sua despensa, sabendo que não vai consumir aqueles 4 pacotes de macarrão e que pode ter uma família faltando um e, portanto, preenche o que falta para alguns. O povo brasileiro e o povo paulistano é extremamente solidário, é sensível quando provocado. Aqui a gente precisava de uma condução mais efetiva. Era a Câmara Municipal assumir um papel protagonista neste processo, e eu preciso confessar para você que tentou. Ficou distante? A Câmara tentou. A Câmara tentou. Seja ela coletivamente, seja ela individualmente, mas como a política foi para o banco dos réus nos últimos 10 anos, é muito difícil a população acreditar que algum político mudou do dia para a noite, porque todas as vezes que a população olha para a política, ela não consegue dividir o joio do trigo. Ela vai lá e sentencia todo político como uma má pessoa, como alguém que não serve. Então, você encontra uma resistência, sim, para prestar auxílio. Então a Câmara, de fato, conseguiu, no processo legislativo, nas autorizações que deu para o prefeito Bruno Covas, de utilizar os fundos, mais de 10 fundos que os recursos eram reservados para atividades específicas, liberar tudo para o combate à Covid-19. Então a Câmara foi eficiente no seu processo legislativo, de oferecer instrumentos legais para o prefeito, mas não conseguiu conduzir a cidade a isso que a gente sonhava, sabe? Então você ter o papel do poder público protagonizando os auxílios humanitários, a solidariedade do povo, a redução dos conflitos. A gente viveu num conflito muito grande do que pensava o presidente, do que pensava o governador, troca de farpas todos os dias pelos jornais. Isso fez muito mal para a nossa população, fez muito mal para o enfrentamento do coronavírus. Por quê? Até hoje as pessoas têm dúvida, alguns têm dúvida, tamanha a quantidade de fake news, se é de verdade essa doença ou se é mentira. E a gente sabe disso, não adianta a gente esconder aqui, a gente sabe disso. Mas por quê? Porque a gente não teve uma condução responsável. Eu sou um vereador, né? Não sou prefeito, não sou governador, não sou presidente, mas eu vou dizer para vocês que eu me entristeci muito pela condução que foi praticada por aqueles que hoje têm muito mais poder do que eu. Então, a condução do nosso presidente foi uma condução que ela poderia ter sido muito mais tranquila. Aqui eu sei, o presidente é um combatente, você percebe pela formação dele, né? Então, ele tem uma formação de soldado. Então, ele é um combatente. Então, ele vai para a guerra. Esse era o momento que a gente tinha um único inimigo, que é o vírus. Foram demais as brigas com governadores, com oposição, a gente não precisava disso. E aqui... Para o senhor exatamente isso, como o senhor viu essa situação do poder público, né, do executivo de uma forma geral, lidar com a pandemia, né? O senhor já respondeu um pouco isso aí, mas o senhor acha que tem um lado aí que soube lidar melhor com isso ou não? Você vê que a briga foi maior do que realmente a forma correta de lidar com a pandemia? A gente consegue chegar a uma leitura muito precisa quando a gente interpreta o que os outros fizeram, os outros países. Em especial os países que deram certo no enfrentamento. Né? Então, países que têm uma disputa política tão forte como a nossa. Né? Então, a Argentina, lá é fla-flu que nem aqui. Né? Igualzinho. Quem é peronista, quem é contrário, e briga quase de sair a tapa na rua. Certo. Paraguai e Uruguai é a mesma coisa. No Uruguai é muito forte isso, né? Os conservadores são muito conservadores e os progressistas são muito progressistas a ponto de um presidente da República falar que fumava maconha. E vocês lembram disso? Né? Então, conflito é muito grande. Mas, no momento de enfrentamento da pandemia, teve um alinhamento absoluto. Não teve disputa. A disputa não estava dentro do país. A disputa estava com algo que estava no ar e a gente precisava brigar contra o que estava no ar, que era o vírus. Aqui, a gente não teve, no Brasil, a gente não teve essa maturidade. E estamos colhendo os frutos disso. Vou dar um exemplo simples. Quando a gente fala de gastar o dinheiro no asfaltamento, ficou claro nesse período que a gente tinha 2 grandes constrangimentos. Um
é a periferia repleta de ausência de saneamento. Então, se a gente tem dinheiro para gastar, o lugar para gastar esse dinheiro não é no pavimento da via, é no saneamento da favela. Mas agora vai ser obrigado a usar, né? Não, Porque sim, precisa de uma lei para obrigar sim, mas... o prefeito, o governador, cuidar daquilo que ele tem que cuidar normalmente. É sim, uma brincadeira, é um país que tem né? essa característica. Sim, mas veja só, lei, né? Olha só, a gente vai lá e começa a falar, poxa vida, tá muito difícil fazer o confinamento nas favelas porque não tem saneamento básico. E a gente vai lá e asfalta a avenida ao invés de gastar esse dinheiro no saneamento dessas comunidades. Aí você começa a se perguntar o seguinte, pô, mas o que tá faltando para tomar a decisão correta? Né? Então, esse é um elemento central. Né? Em momentos de crise, você é provocado a tomar as decisões que de fato importarão para o resto da vida das pessoas. Vai importar o asfalto? Não vai, porque vai ter buraco logo. Como sempre teve. Só que aquela comunidade vai continuar sem o saneamento, vai continuar sem o esgoto, vai continuar sem a oferta de água regular, vai continuar com gato na iluminação. E tá correto? Lógico que não. Então, estas questões centrais de como a gente estrutura uma cidade com menos desigualdade, nós, mesmo com uma pandemia, não conseguimos levar para os nossos governantes executivos. Eles continuam na perfumaria, e é que eu vou falar porque eu acho que recapear é perfumaria perto de oferecer qualidade de vida nas áreas favelizadas, nos loteamentos precários, perfumaria. E a gente continua aplaudindo perfumaria quando a gente devia, de fato, fazer essa transformação que você bem fala. Quer dizer, erramos. Continuamos errando. Nem a pandemia, nem o coronavírus, nem a Covid-19 traz a lucidez para os nossos governantes. É o seguinte, ó, pode parar. Vamos parar de brigar e vamos investir naquilo que é necessário. Eu quero que você converse aqui com a Dalva do Jardim Brasil, que a Dalva do Jardim Brasil está dizendo o seguinte: bom dia, meus amigos do Debate de Família. É triste, mas é pura verdade. Infelizmente, eu não acredito em nossos políticos. Espero que algum deles me convença o contrário. Não com palavras, mas com atos. Dalva do Jardim Brasil. É isso mesmo. Quando eu falo que as pessoas têm que sentir a mão forte do setor público protetor, aquele que vai lá dentro da comunidade e leva a solução para o problema. É quase dizer o seguinte: não adianta o setor público ser o grande laboratório de diagnósticos. Ele vai lá e interpreta como que isso pode, mas não vai mudar a vida das pessoas. Então, quando a gente fala da decisão de recapear uma rua, que em tese nem precisava, e da possibilidade de você gastar esse dinheiro com um auxílio emergencial municipal, não é? Porque o auxílio emergencial foi prestado pelo governo federal. Você podia abrir uma fórmula de complementar esse auxílio aqui, porque foi o que a gente falou no comecinho da conversa. R$600 para São Paulo tem um valor, R$600 para o resto do país tem outro valor. As coisas em São Paulo são muito mais caras, viver em São Paulo é mais caro, tudo aqui é mais caro. Então, a gente tinha duas fórmulas. Uma era prestar um complemento a esse auxílio emergencial, fazendo com que a cidade de São Paulo assumisse parte da sua responsabilidade. A outra, que aí esta eu apoio muito, era abrir as frentes de trabalho para que parte da nossa população, nesse processo de reabertura, tivesse oportunidades. E insisto nos valores, com R$90 milhões, que é metade de uma parcela que o município deixou de pagar da sua dívida com a União, a gente pode contratar 20 mil pessoas, portanto, levando R$750 por mês para 20 mil famílias. Este é o setor público que a Dalva lá do Jardim Brasil quer. O setor público que toca no cidadão e muda a realidade da vida dele. Não aquele que fica isolado, falando à distância. Não, aquele que vai lá na comunidade, vai lá no Jardim Brasil e faz a transformação da Zona Norte, como ela aqui nos trouxe. Eu queria perguntar o seguinte para o senhor em relação aos hospitais de campanha, né? Os hospitais de campanha, o Pacaembu, por exemplo, já foi desativado. Ele não poderia ser utilizado para levar os moradores de rua nesse frio, para ter um abrigo adequado, né, ali no Pacaembu? Quer dizer, o que se poderia fazer? Você gastou uma fortuna, né, para ativar um equipamento que tem essa característica, né, do asseio, do cuidado com o doente, a enfermidade de uma forma geral. Por que não levar todos os moradores de rua que estão aí hoje no frio? Você vai na Paulista aí, você não consegue andar a quantidade de gente deitada na rua. Por que não levar para um aparelho desse?
né? Então, aqui tem duas coisas que são importantes. Primeiro, a gente sabe fazer a crítica, e a gente sempre faz a crítica muito objetiva, mas a gente sabe fazer o reconhecimento. Então vamos lá. O prefeito Bruno Covas acertou ao montar os hospitais de campanha. Perfeito. Foi Isso corajoso, nós estamos discutindo fez no isso. tempo correto, fez... Não fez igual no Rio de Janeiro. Não. Então, para a gente ser justo, prometeu e fez. Para a gente ser justo, a gente tem que saber Nós aplaudimos reconhecer. isso aqui, Então, nós o aplaudimos isso prefeito aqui. foi preciso, no momento adequado, soube chamar os parceiros adequados, no caso do Pacaembu, chamar o Hospital Einstein para auxiliá-lo nisso. Perfeito. O secretário Edson Aparecido foi muito responsável, construiu rapidamente, não teve um caso na cidade de São Paulo de quem precisou de assistência à saúde que morreu na calçada porque não teve a oportunidade deste auxílio. Então, a cidade de São Paulo se mostrou responsável e o prefeito preparou a cidade para enfrentar o começo da pandemia. Agora nós estamos no segundo, agora nós estamos na segunda fase. Estamos na segunda fase. A segunda fase é possível aproveitar aquela estrutura já construída para uma segunda modalidade. Essa Então é a minha não é mais para salvar vidas da Covid-19, é para salvar as pessoas do frio das ruas. É possível. Então. E já tem uma movimentação forte da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo. Então a Câmara assumiu um papel protagonista neste ponto. Então nós estamos sozinhos nessa. Não, de jeito nenhum. Então a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e vocês devem conhecer o vereador Suplicy, assumiu um papel protagonista nisso, ele e a vereadora Soninha, que são os dois vereadores que são mais ativos na Comissão de Direitos, na área de Direitos Humanos. A Soninha, inclusive, foi secretária municipal do prefeito Dória, então ela teve uma responsabilidade. Então, os dois têm dialogado diariamente com o prefeito e a sua equipe para interpretar a forma com que é possível utilizar aqueles 200 leitos, porque a gente tem 200 camas ali, protegidas, né, bem protegidas, para essa população que tanto precisa nesse momento. Então, hoje há um debate para isso, um debate responsável para a gente conseguir, de fato, aproveitar.